Nós estaremos caminhando nesse texto de Lucas 15, do versículo 1 até o versículo de número 24, mas nós vamos ler agora para início apenas 3 versículos, o versículo de número 1, 2 e 3, e aí durante a nossa ministração nós vamos descorrendo esse texto e aprendendo com a palavra do Senhor, amém? Glória a Jesus. O texto bíblico diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Glória a Jesus. Nosso título da nossa ministração hoje: tudo por amor ao perdido. Repete comigo: tudo por amor ao perdido. Então diz assim: tudo por amor a mim. Glória a Jesus. Jesus, Ele sempre amou o perdido. Enquanto esteve aqui na terra, Ele sempre demonstrou isso em palavras e atitudes. Em Lucas capítulo 5, e o verso 31, quando foi questionado por comer e beber com pecadores, Ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Em Lucas 15, Jesus está novamente reunido com publicanos e pecadores, e mais uma vez foi questionado pelos escribas e fariseus. Este recebe pecadores e come com eles. Jesus, por sua vez, explica através de 3 parábolas por que se reúne com um grupo de pessoas rejeitadas, enquanto os escribas e fariseus não faziam o mesmo. Mas para nós termos um bom entendimento, nós precisamos trazer uma definição da palavra parábola. O que significa uma parábola? Comparação desenvolvida numa história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, no qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Jesus usava parábolas para explicar coisas sobre o reino de Deus. E nesta noite nós vamos aqui aprender com essas parábolas, aprendendo com as 3 parábolas usadas por Jesus em Lucas 15. Primeiro, a ovelha perdida. Nós iremos ler esta parábola para melhor compreensão. Nós já lemos que aproximou de Jesus os publicanos para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola, e ele começa a falar de uma ovelha perdida, e ele diz assim, a partir do verso 4 até o versículo de número 7: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros
cheio de alegria, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa parábola ela traz para nós 3 ensinamentos. A ovelha perdida traz para nós nessa noite 3 ensinamentos, e nós vamos aprender. Primeiro, que uma vida tem muito valor. Primeiro, que uma vida tem muito valor para Deus. Em Mateus capítulo 18, o verso 11, Jesus, citando essa mesma parábola, ele diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele deixa bem claro qual é o propósito da sua vinda. Olha que coisa valiosa. Nós entendemos aqui pelas palavras de Jesus que a sua missão e o seu propósito de vir à terra cumprir o propósito dele, morrer na cruz, não está especificamente resumido em que eu e você tenhamos uma vida de sucesso, mas sim que sejamos encontrados, reconduzidos novamente ao Pai e, consequentemente, teremos a vida eterna com Ele. Esta é a missão, este é o propósito específico de Jesus. Ele veio para encontrar o homem que havia se perdido, que havia pecado, que havia caído e havia se separado do Pai. E o Pai, com amor profundo, com desejo profundo de se relacionar com o homem, de trazer vida ao homem, de que o homem pudesse novamente estar com Ele, envia Jesus para encontrar este homem perdido e trazê-lo de volta. Então nós entendemos que uma vida tem muito valor. O texto nos diz que esse homem, esse pastor tem 100 ovelhas, mas quando uma delas se extravia, quando uma delas sai e se perde, ele deixa as 99 e ele sai à procura de uma ovelha. Uma vida tem muito valor, e é por isso que você e eu estamos aqui nessa noite, amém? É porque nós temos valor para o Senhor. Segunda coisa, quem está perdido precisa de ajuda. Quem não está perdido não precisa de ajuda, porque ele sabe da direção, ele sabe do caminho. Isso fica bem claro para nós no texto. O texto diz: vai em busca do que se perdeu, de que aquele pastor saiu em busca de algo que havia se perdido. O texto nos diz que ao encontrar, ele coloca sobre os seus ombros. O texto nos deixa bem claro que os perdidos precisam ser encontrados e os perdidos precisam de ajuda para ser reconduzido ao caminho novamente, reconduzido ao lugar que Deus quer que ele esteja, na família de Deus. O que está perdido precisa de ajuda. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus encontrou você. Foi por isso que Jesus trabalha ainda em nós e quer fazer através de nós, para continuar procurando essas pessoas, essas ovelhas perdidas. O Senhor quer trazer para o aprisco, o Senhor quer cuidar delas, o Senhor quer inseri-las na família dos céus. Quem está perdido precisa de ajuda, precisa de um ombro. Esse tem que ser o nosso entendimento.
Jesus está falando isso muito bem claro. Ele diz que uma ovelha tem muito valor. Ele deixa bem claro que quem se perde precisa de ajuda, precisa ser procurado, precisa ser reconduzido, precisa de uma palavra, precisa de um ombro, precisa de um conselho. Nós vamos entender que a partir do momento que nós fomos encontrados, o Senhor agora, Ele espera de nós que nós cumpramos este papel. Deus não vê multidões, Ele vê pessoas. Deus não vê multidões, Ele vê pessoas. Ele trabalha em pessoas, individualmente, para ser reconduzido novamente. O amor de Deus é pessoal, é individual por você e por mim, e por aqueles que ainda não encontraram o caminho. João 3,16, um dos textos mais escritos, falados, proclamados pelos cristãos, e um dos mais lindos da nossa Bíblia. Porque Deus, você sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo, ou pessoas, porque Deus amou pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênico, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Você pode dar um glória? João 3,16 me fala desse valor, me fala desse propósito, me fala dessa missão, encontrar o que estava perdido. Você é valioso. As pessoas que não estão sentadas aqui nessas cadeiras são valiosas para Deus. São valiosas para Deus. Não importa o lugar que elas estão, não importa o que estão fazendo, não importa o que estão vivendo, elas são preciosas e são amadas por Deus. Nós temos que entender isso. Glória ao nome de Jesus. Nós entendemos através desta parábola de que o céu se alegra por um pecador que se arrepende. O texto nos diz que há alegria no céu, há festas no céu. O céu celebra o que a terra muitas vezes despreza, a volta de um perdido. Enquanto eu estava preparando essa ministração, eu me lembrei de um comentário que se faz por aí, quando alguém está perdido, quando alguém está no mundo, talvez destruído, arrasado, e aí ele é encontrado por Jesus, a sua vida é transformada, e de repente ele está servindo a Deus, e alguém fala: ó, agora é crentinho, olha, agora virou santinho. Quantas vezes nós ouvimos isso? Um certo desprezo. Mas eu quero dizer para você que o céu celebra aquilo que às vezes a terra despreza. O céu celebra porque Ele nos ama, Ele ama a sua criação. Glória a Jesus. O céu se alegra quando alguém é encontrado, quando alguém é arrependido e quando alguém é conduzido. Glória ao nome de Jesus. Eu entendo que a salvação é a maior vitória do reino de Deus. A maior vitória do reino de Deus não é o seu carro, não é a sua casa boa, não é a sua faculdade. Deus tem o melhor para você. Mas a salvação que você recebeu e eu recebi em Cristo Jesus é a nossa maior vitória no reino de Deus. Glória ao nome de Jesus. Bata no peito e fala: eu sou salvo, eu tenho a minha vitória. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. E Jesus, naquele diálogo, naquele papo com pecadores,
e sendo murmurado porque estava conversando, porque estava comendo com aquelas pessoas, ele continua trazendo, através dessas parábolas, um ensinamento precioso do valor, do amor por uma alma, do amor pelo perdido. E agora, ele cita a dracma perdida. Está no texto do verso 8 ao verso de número 10, ele diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, vai à casa e a procura com muito empenho, ou com muita diligência, até encontrá-la? E quando encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E Jesus diz: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos se alegram, a alegria no céu sobre um pecador que se arrepende. Mas nós podemos observar algumas coisas aqui nesta parábola. O esforço necessário para encontrar o perdido são demonstradas aqui em 3 atitudes. A primeira, dá valor ao perdido. Interessante que quando nós vamos aprender sobre essa parábola, fala que essas dracmas, o valor é como se fosse o dia de um salário de um trabalhador mensal. Eu imaginava, quem de nós, eu não sei quanto você ganha, mas talvez você está com o valor de uma quantia de um dia do seu serviço, e você coloca em um lugar e você perde. Você vai procurar nos bolsos, você vai procurar naquela caixinha, dentro do guarda-roupa. Eu não sei se você ainda guarda debaixo do colchão, mas você vai procurar aquele dia de serviço, porque te custou o suor, te custou o trabalho, te custou o empenho. E Jesus traz essa parábola falando dessa dracma que essa mulher perdeu. E ele, mais uma vez, ele fala do valor do que se está perdido, do valor de algo que está perdido. Foi em palavras e atitudes que Jesus demonstrou isso em Lucas 19, no verso 9, na casa de Zaqueu. Está Jesus novamente dentro da casa de um publicano, sentado, comendo, pregando, falando das coisas do céu. E mais uma vez está lá os fariseus murmurando: esse come com pecadores e publicanos. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. O verso 10 de Lucas 19 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Jesus continuava amando. Jesus continuava se entregando de uma forma esplêndida à sua missão, a seu propósito de encontrar os menosprezados, de encontrar os pecadores, de encontrar os rejeitados. Glória ao nome de Jesus. Mas a dracma perdida também nos fala de trazer a luz à escuridão. Quem está perdido não consegue definir o seu caminho, precisa de luz. Essa luz é Jesus Cristo. Quem está perdido está sem direção, não entende onde está caminhando, não sabe o seu destino, não sabe o seu propósito, não sabe aonde vai chegar. Ele precisa de luz. João capítulo 8, verso 2, e diz, o próprio Jesus dizendo para nós: eu sou a luz do mundo.
Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz das pessoas. Quem me segue não andará nas trevas. Glória ao nome de Jesus. Quem anda na luz aí, quem encontrou esta luz, quem foi encontrado por Jesus, dá um glória aí no nome de Jesus. Somos portadores dessa luz. Quero dizer para você e para mim, que agora você virou uma lamparina de Jesus, que agora você reflete essa luz, que agora você pode levar essa luz a quem está sem direção, a quem precisa de uma orientação, alguém que precisa entender o seu propósito. Somos portadores dessa luz. Mas também nós podemos, através desta parábola da dracma, entender mais uma coisa: varrer a casa. Isso fala de um esforço de mostrar a quem está perdido de que coisas precisam ser removidas da nossa vida para que possamos possuir o bem mais precioso, Jesus Cristo. O texto nos diz que aquela mulher acende a luz e depois ela vai varrer o ambiente. Ela consegue ter uma clareza do ambiente que ela estava, e ela começa a tirar as palhas, ela começa a tirar as folhas, para que ela encontrasse aquele bem precioso. Quando a luz do Senhor vem sobre as nossas vidas, essas coisas começam a clarear, mas coisas precisam ser tiradas. A luz da palavra, o varrer com oração, mas agir também com amor. Esse é o ensinamento da dracma perdida. Mas nós temos uma terceira parábola nessa roda de conversa de Jesus com pecadores, com homens perdidos, com pessoas da relé da sociedade. Nós temos mais uma palavra demonstrando que Jesus veio para pessoas perdidas mesmo, para pessoas pecadoras, para as pessoas que precisam de vida. Ele prossegue, ele fala do filho perdido. Ele traz a parábola do filho perdido. Mas aqui é algo interessante. Às vezes essa parábola é usada por vezes para alguém que já estava em casa, já havia sido encontrado por Jesus, e talvez ele se perde na caminhada. Nós podemos aplicar essa palavra nessas circunstâncias também. E nesse texto, ou nesta parábola, o que nós podemos observar? O amor de Deus em relação aos seus filhos é ilustrado em 4 evidências. Nessa parábola nós podemos observar o amor de Deus em relação a nós, em relação aos filhos. E nós queremos trazer aqui essas 4 evidências. Primeiro, a evidência do amor de Deus em relação aos filhos: livre arbítrio. Quando o filho mais novo procura o pai aqui, nesse contexto onde o pai representa a Deus, aqui, e ele pede ao pai a sua herança. O pai não hesitou, era um pedido, era um desejo do coração do filho, mas o pai talvez pode até ter aconselhado ele, mas o pai, o texto diz que o pai repartiu a herança com ele e o seu irmão, deu a ele aquilo que ele havia pedido, que o pai, que ele havia feito uma escolha, e o pai o permitiu a viver a sua escolha. Isto, de certa forma, no reino de Deus é algo maravilhoso, é algo perigoso, mas é algo maravilhoso, porque eu entendo que nós não somos marionetes de Deus.
Deus não força a ninguém a andar com Ele. Deus não força ninguém a viver com Ele. Deus não força ninguém a aceitar e caminhar com Ele. É uma escolha nossa. Ele deixa essa decisão para nós. Fazemos nossas próprias escolhas. Foi assim desde a criação do homem. Um dia eu estava conversando com um amigo, ele disse assim: Deus não poderia ter deixado a opção para nós no jardim. Talvez nós não teríamos decorrido nesse problema do pecado e o homem não estaria da forma que está. Mas Deus é muito justo. O primeiro homem que Deus fez, Ele deixou o livre-arbítrio para ele lá desde o jardim. Olha, está aqui, Adão, a árvore da vida, a árvore do... Você pode comer dela, mas aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Deus poderia ter colocado uma cerca de choque. Deus poderia ter feito um muro. Deus poderia nem ter plantado aquela árvore. Mas Deus deixou o livre-arbítrio para o homem, por escolher o que ele queria. Então é algo maravilhoso, mas é algo perigoso. Lembre-se de que as nossas escolhas definirão a nossa vida. Porque Deus não vai impedir de que você as faça. Se você escolher a viver com Deus, você vai ter uma vida gloriosa, eu vou ter uma vida gloriosa. Mas se escolhermos viver por nós mesmos, a nossa natureza e as nossas vontades, nós colheremos as consequências. Livre-arbítrio. Segunda coisa, a compaixão. Deus sempre usará de compaixão com os perdidos e arrependidos. Uma coisa eu aprendo: as minhas escolhas podem me levar a lugares ruins, mas o amor de Deus, Ele é inexplicável, porque mesmo quando eu faço as minhas escolhas, mesmo quando eu prefiro fazer aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer para a minha vida, e eu o largo e o deixo, e quando eu me levanto, eu me arrependo daquilo que eu fiz, e eu volto, nós encontramos o Senhor como aquele pai desse texto, desta parábola, de braços abertos, desejoso, amando ainda, com o coração em chamas, esperando o filho. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Lucas 15, 20, o texto diz: e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha que contraste. O filho chega para o pai, pede a sua herança. O filho faz as suas escolhas, vai para uma terra longínqua. Lá ele gasta tudo, acaba com tudo. As suas escolhas trazem consequência. Lá ele passa por fome e privações. Mas ele lembrou de um pai. Ele lembrou de um depósito de amor. Ele lembrou de alguém que não nos julga pelas nossas escolhas e atitudes. Ele permanece amando sempre. O texto diz que quando ele volta, que ele ainda vinha de longe. Percebe-se que parece que o pai, ele... talvez todos os dias ele ia até a porta e ficava olhando para ver o retorno do filho, porque quando ele vai chegando, o pai já avista ele de longe. Fala que ele se compadeceu dele, fala de compaixão. Sabe, o pai estava dizendo para ele: você fez tudo errado, você foi pelas suas escolhas, mas o meu amor está aqui para você. Eu vou fazer tudo de novo, eu vou renovar você de novo. Aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa. O abraçou e o beijou. Mas nós podemos ainda ver nesta parábola
a aceitação mediante a confissão. Lucas 15, 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Agora há arrependimento, há uma confissão do filho de que tinha feito tudo errado, de que tinha tomado a direção errada, de que as suas escolhas não tinham levado ele a caminhos bons. Mas diante dessa confissão, houve uma aceitação do pai. Nós já lemos que ele, compadecido, o abraçou e o beijou. Deus jamais despreza alguém que se arrepende e confessa, pois seu amor permanece mesmo quando pecamos. Mesmo quando pecamos. Deus jamais despreza alguém que se arrepende e se confessa, pois seu amor permanece mesmo quando pecamos. Segunda coisa que aprendemos sobre o amor de Deus em relação aos filhos, a plena restauração. O texto nos diz que o pai, recebendo o seu filho, e o seu filho confessando que havia pecado contra o céu, pecado contra ele, qual foi a atitude do pai? O versículo de número 22 diz: o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias no pé. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu quero dizer para você que Deus faz tudo de novo. Deus faz com o perdido. Deus tem propósito para todos. Há um propósito no céu para todos. A palavra de Deus em Efésios diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, Deus, Ele quer assim, através de Jesus, encontrar o perdido e reconduzi-lo novamente. E se alguém, por vez, abandonar ou desistir da sua caminhada, reconhecer e voltar, Deus faz tudo de novo, porque Ele tem compaixão, Ele tem amor. O texto diz que Ele coloca roupa nova. Isso fala de uma vida nova, de tirar roupas velhas, de esquecer e jogar fora aquela vida que só causava destruição. O texto nos fala que o pai mandou colocar vestes novas, mandou colocar anel no dedo. O anel no dedo trazia o símbolo do clã, da família. Quando alguém olhava para alguém e via esse anel, isso significava que aquela pessoa tinha uma família, tinha um clã. O que o Senhor está dizendo é que Ele colocou um anel no seu e no meu dedo, e quando as pessoas olharem para você, diz assim: eles pertencem à família de Deus, eles têm um pai. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória? Deus colocou um anel novo no seu dedo, novas sandálias. Isso fala de uma nova caminhada, isso fala de coisas novas, isso fala de bênçãos novas, isso fala de viver coisas tremendas em Deus. Isso fala de cumprir o propósito na sua vida, não agora da sua forma, não agora da minha forma, não agora da minha maneira, não agora através das minhas escolhas,
mas mediante o propósito de Deus para minha e para a sua vida, sandálias novas para um novo caminhar em Deus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Vamos para a conclusão. Não vai fazer igual o Valdemar, só o Valdemar consegue fazer isso, né? Ei, Valdemar, tô ruim de média, hein? Você consegue. Bora lá de novo. Vamos partir para a conclusão. Aí eu até me empolgo. Glória a Jesus. Então nós aprendemos nessa noite que tudo que Jesus, todo o propósito do Senhor desde o jardim do Éden, tudo que Deus planejou, tudo que Deus arquitetou, foi para encontrar quem estava perdido, foi para encontrar você, foi para me encontrar. E até hoje Ele continua trabalhando da mesma forma. Ele continua usando pessoas para encontrar pessoas. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender algo aqui nessa conclusão. Eu quero que você entenda muito bem isso. O que aprendemos com Jesus nesse episódio é que, leva isso para você, Deus não faz acepção de pessoas. Em todo o caminhar de Jesus aqui na terra, Ele demonstrou isso com palavras e atitude. Deus não faz acepção de pessoas. Como crentes, como cristãos, nós temos que entender isso. Quando olharmos para alguém, independente da vida, do caminhar, do que está vivendo, nós temos que ter o olhar de Cristo. Não façamos acepção de ninguém. Glória ao nome de Jesus. Ele enviou Jesus para que os perdidos fossem achados e os doentes fossem curados. Ele veio para encontrar perdido, Ele veio para curar, Ele veio para restaurar. Esse é o propósito da cruz. Não há outro sentido a não ser encontrar pessoas e transformá-las. Jesus, por sua vez, escute isso, Jesus, por sua vez, deixou de lado a religião e a religiosidade. Jesus não bancou de santinho. Jesus não usou da religião dos fariseus para condenar, para afastar, para dizer que era mais santo. Ele sentou com os menosprezados, Ele sentou com os pecadores, amando a todos. Ele enviou, amando a todos, livre de discriminação e preconceitos. Livre de discriminação e preconceito. Levando todos ao arrependimento e salvação. Encontrar o que estava perdido. Glória ao nome de Jesus. Não nos tornamos religiosos. Nós vivemos Cristo, nós vivemos o Evangelho, nós não vivemos uma religião. Glória ao nome de Jesus. Cheio de regras. Nós não vivemos, nós vivemos relacionamento, amém? Glória a Deus. Que esse amor verdadeiro e essa paixão pelos perdidos possa ser a maior evidência de Deus em nós, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, que nos amou de uma forma extraordinária. Glória a Jesus. Fique de pé, vamos orar. Glória a Jesus. Pai, te louvamos, te adoramos.
fomos encontrados.